Olá, olá, garotada da Escola Mestre Jesus, galerinha aí do 7º ano, aqui é o professor Newton de História e hoje nós vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo, tá? Hoje eu vou enviar 2 aulas para vocês. Essa primeira aula nós vamos concluir o capítulo 12, Brasil Colonial e Sociedade Açucareira, e na próxima aula já é a aula de revisão, tá? Para avaliação de vocês. Certo? Então vamos lá, vamos concluir aí o nosso capítulo para que a gente fique em dia com o nosso conteúdo. Na última aula nós falamos aí, né, a respeito dos engenhos, falamos das construções que faziam parte do engenho, como por exemplo a Casa Grande, falamos da senzala, falamos da casa de engenho em si, né, da capela e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade açucareira, ou seja, o grupo aí, a sociedade que se forma a partir dos engenhos, tá? Essa sociedade, gente, que se forma a partir dos engenhos, ela era uma sociedade aí com pouca, a gente diz que ela tinha pouca mobilidade social. O que significa aí ter pouca mobilidade social? Significa que dificilmente, né, por exemplo, um trabalhador livre chegaria a ser um dono de engenho, por exemplo, tá? Ou dificilmente ocorria aí de um escravizado conquistar sua liberdade. Presta atenção que eu falei difícil, né? Ou seja, era raro, mas em alguns momentos aconteciam. Mas não existia um movimento da sociedade. Quem era que estava no topo da sociedade? O próprio dono do engenho, né? O senhor de engenho. E dificilmente um homem livre ou um escravo que conseguisse pagar a sua alforria ia conseguir chegar a ser dono de um engenho, porque, como eu falei para vocês, precisava aí de muito dinheiro para conseguir construir um engenho, certo? Então, nessa sociedade aí açucareira, você tem a figura do senhor do engenho. Aí eu botei uma imagem para vocês, que inclusive está no livro de vocês, tá? Estamos falando aí do livro a partir da página 58. Lá tem essa mesma imagem aqui para vocês, tá? Onde você tem o senhor do engenho aqui como grande, digamos assim, a grande figura central dessa sociedade, tá? Que era considerada uma sociedade patriarcal. No caso aí a sociedade patriarcal, né, onde os homens eles têm o poder tanto de comando da família quanto aí na questão da política, da organização da colônia, certo? Então esse senhor aí, esse senhor de engenho, na verdade ele era considerado o chefe de tudo e de todos dentro do engenho dele, certo? Abaixo do senhor de engenho nós temos as pessoas que vivem com ele, né, que vivem sob a proteção dele, como a esposa, os filhos, sobrinhos, irmãos, afilhados e tudo mais. Existiam também abaixo da família do senhor de engenho os agregados. Os agregados, gente, geralmente eles eram homens livres, ex-escravos, né? Eles trabalhavam no engenho basicamente para a segurança do engenho, digamos assim, né? Era a segurança do engenho. Quanto maior fosse o número de agregados e de escravos de um senhor de engenho, maior era o prestígio deles, tá? Todas essas pessoas que viviam nos engenhos, eles deviam obediência ao dono do engenho, tá? Ao proprietário, no caso, da terra, tá? A família do senhor de engenho, ela estava, no caso aí, né, no topo da sociedade. Eles formavam a elite. Qual era o papel da mulher aí nesse contexto? Gente, o papel da mulher, ela não tinha direitos formais, né? O papel dela seria se dedicar aos afazeres, como está na imagem aí que eu botei para você, né? Aos afazeres de casa, atividades relacionadas à igreja, ensinar as filhas a também estarem relacionadas a esses afazeres. Elas eram vistas aí como as grandes responsáveis pelo sucesso e pela felicidade do casamento. Ou seja, se o casamento naquela época tivesse o casal tivesse infeliz ou o casamento estivesse dando errado, então quem era culpada por isso era a própria esposa, tá? Elas deveriam obedecer de forma cega às ordens do marido, sem faltar o respeito, né? Muitos senhores de engenhos acabavam tratando suas esposas como se fossem filhas, né? Assim, na questão da autoridade, de querer mandar, de querer governar, tá?
vocês sabem que hoje a gente passa por um processo aí de não aceitação mais desse tipo de comportamento por parte dos homens, tá? Apesar dessa sociedade patriarcal ceder às mulheres essa participação, gente, nós já vamos ter aí, vão existir aí mulheres que vão ser as donas de engenho, né? Vão estar à frente do engenho. Inclusive lá na página 60 do livro de vocês, tem um texto lá de azul que a gente vai ler agora que você vai ter o exemplo disso, tá? Olha só. Assim como estiveram à frente de fazendas e outras atividades agrícolas, as mulheres também dirigiam engenhos. Quando fez sua descrição do distrito do Campos Gaiota Cás, em 1785, Couto Reis recenseou 124 engenhos, dos quais 10 pertenciam a mulheres. Para além destas senhoras de engenho, o cartógrafo identificou inúmeras lavradoras como Doroteia Barreto, Raimunda Rodrigues, Rosa Maria, Úrsula Campelo e Maria Almeida, envolvidas com o cultivo de cana. Com pouquíssimas exceções, todas possuíam no mínimo um escravo ou escrava e produziam anualmente milho, farinha de mandioca, sobretudo açúcar. De 10 arrobas, como a fazia Paula da Cruz, com um escravo, a 700 arrobas, como Marcela Soares, que possuía 13 escravos, 2 mulheres e 11 homens. Ou seja, apesar dessa sociedade ser patriarcal, ela não é engessada. Ocorria de mulheres também estarem liderando aí os engenhos, tá? Sobre os casamentos daquele período, gente, os casamentos, na verdade, eles eram acordos, né? Acordos envolviam aí política, envolviam a economia, e aí por meio desses acordos a gente firmava aí alianças que uniam patrimônio, filhos, provavelmente, a grande maior parte das vezes, entre proprietários de engenho que tinham posses, que tinham dinheiro, certo? Se o dono do engenho viesse a morrer, quem assumia o engenho era o primogênito, ou seja, era o filho mais velho. Ele herdava o engenho. Ele ia ser, inclusive, responsável aí pelo sustento da mãe e dos irmãos menores, tá? No caso, é como se ele assumisse aí o papel do pai em relação a cuidar aí do engenho, tá? Essas famílias aí, né, tinham grandes posses, grandes recursos financeiros, e acabavam enviando alguns de seus filhos para estudarem na Europa, principalmente os filhos homens, tá? Era enviado porque se tinha a ideia de que na Europa era o centro dos estudos, era o centro filosófico, o centro do conhecimento, até mesmo com a questão do iluminismo, da racionalidade e tudo mais, tá? Então, como essas pessoas tinham dinheiro, acabavam mandando os filhos para estudarem fora do Brasil. Página 61, vilas e cidades. Gente, as primeiras povoações aí do Brasil, né, foram a que a gente chamou de feitorias, né, aquelas construções feitas para guardar material, guardar produtos que seriam levados para a Europa, né, isso antes da colonização. Depois já, quando a gente chega no período da colonização efetiva, que a gente já estudou também, lá em 1532, a gente tem o surgimento da primeira vila no litoral brasileiro, que seria a vila aí de São Vicente. Depois, essas vilas elas vão se formando a partir do progresso econômico. Então, primeiro a gente tem ali a extração do pau-brasil, então as feitorias ficavam no litoral. Depois a gente tem a produção açucareira, então já vamos ter vilas se formando no Nordeste brasileiro, que era o centro dessa produção. Depois a gente tem aí a criação do governo geral, né, e aí surge a primeira cidade no Nordeste, né, no caso Salvador, aí no estado da Bahia, né, que vai ser a primeira capital do Brasil. E aí, se tivesse algum problema, todas as outras vilas, todas as outras cidades recorreriam, se tivesse necessidade, a Salvador, porque lá se tornou o nosso centro administrativo, nosso centro político, certo? Depois vem a parte aí, o ciclo do ouro em Minas Gerais. Então nós já vamos ter outras vilas aparecendo na região das minas e tudo mais, certo? Geralmente
as casas aí, né, as vilas, elas se formavam ao redor das construções de edifícios importantes, como eram igrejas, Câmara Municipal. Se você for aí na Cidade Velha, aqui em Belém, né, você vai perceber isso, que ali você tem as construções das grandes igrejas ali, né, ali perto da Casa das 11 Janelas, e a partir dessas construções saem ruas, e você vai perceber que as ruas são desordenadas, né? Não tem quarteirão definido certinho, como a gente diz, xadrez, tá? Os europeus, eles se organizavam dessa forma, tudo organizadinho, quadradinho e tal, os quarteirões. Já no Brasil não se tinha muito essa preocupação, tanto é que eu coloquei para vocês aqui, ó, um mapa do que seria aqui, cadê? Deixa eu passar aqui, olha, totalmente desorganizado, os quarteirões não são bem feitinhos, tá? Então essa desorganização vai refletir na formação de muitas cidades ainda nos nossos dias, tá? Comércio interno. Gente, vocês sabem, a função da metrópole, da colônia, era fornecer riquezas para a metrópole. Comércio interno está na página 63, tá? Então, a função do Brasil enquanto colônia era essa, fornecer riquezas para a metrópole. Então, a nossa economia, basicamente, ela estava voltada para o mercado externo. Porém, gente, foi criado um mercado interno, um comércio interno no Brasil, até porque era preciso aí abastecer as pessoas que viviam na colônia de produtos agrícolas, de carne, de couro, de tecidos, produtos que vinham, no caso da Europa também. Então, ao mesmo tempo que nossa economia era voltada para o mercado externo, no caso aí do açúcar, né, exportar o açúcar, criou-se um mercado interno para tentar abastecer as pessoas que aqui viviam e precisavam se alimentar, precisavam se vestir e tudo mais, certo? Então nós tínhamos aí, inclusive, produtos da Europa sendo vendidos aqui na nossa colônia. A gente teve, quando a gente fala sobre o período da cana-de-açúcar, produção açucareira, a gente fala do plantation, né? Essa forma de produção que tem características que vocês já sabem, que eu já expliquei para vocês, como grandes propriedades, produção voltada para o mercado externo, ou seja, para mandar para fora do país, mão de obra escrava. E aí a gente monocultura, produção de um único gênero, e aí geralmente você pensa que no Brasil só se produzia açúcar. E não, tá, gente? O açúcar era produzido em larga escala para exportar, mas outros produtos outros gêneros precisavam ser cultivados para abastecer as pessoas que viviam aqui. Então você vai ter, por exemplo, a criação de bovinos, né, de bois aí, que vai ser uma importante atividade, principalmente porque no litoral ficavam a produção de cana-de-açúcar, e aí os criadores de bois tiveram que entrar mais no território para poder criar o gado. E isso vai gerar uma que a gente chama de interiorização. Nós vamos ter vilas sendo fundadas no interior por causa das pessoas que foram adentrando o território para conseguir criar esses bois que serviriam de alimento, serviriam também para tração em algumas fazendas. Em vez de utilizar os escravo, eles utilizavam a tração animal, né, pela força, e até para produção de couro, né, produção de tecidos e tudo mais. E aí, nesse contexto, é importante a gente falar aqui, né, dos chamados tropeiros, né? Os tropeiros eram as pessoas responsáveis por levar essa produção de um lado para o outro. Por exemplo, levava a produção agrícola do litoral para o interior, levava a produção de gado para ser comercializado do interior para o litoral. Então os tropeiros, eles estavam o tempo todo viajando, eram os comerciantes, também chamados por alguns de caixeiros viajantes, né? Então a função deles era estar levando mercadorias de um lado para o outro, certo? Fora a criação aí de gado, a criação aí de mulas, que também eram muito utilizadas para o transporte na época, a gente vai ter também a produção de algodão e fumo, tá? No caso aí, gente, o fumo, ele era inclusive utilizado como uma moeda de troca no comércio de escravos lá na África. Eles trocavam fumo por escravizados, tá? Produção de alimentos para abastecer aí o mercado interno, enfim. Tudo isso vai gerar riqueza, vai gerar circulação de dinheiro que não estava sob o controle da colônia, certo?
Muitas vezes os tropeiros aí para levar as mercadorias, eles acabavam abrindo caminhos, abrindo rotas, né, comerciais. E muitas dessas rotas vão gerar estradas, e dessas estradas vão aparecer vilas, vão aparecer cidades. Tá? Isso vai ser muito importante para interligar aí os vários territórios da colônia, território litoral, território mais interiorano e tudo mais. Isso vai possibilitar a ampliação, né, das fronteiras do Brasil. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas? Pois é, no caso aí nós temos esse comércio interno. Vou fazer um desenho como se fosse aqui, tá? Imagina que isso aqui fosse lá o Brasil todo, e aí você tinha o Tratado de Tordesilhas aqui, e eles estão aqui desse lado, os portugueses. Com a interiorização, eles acabam atravessando o Tratado de Tordesilhas. Por isso que a gente diz que vai acabar aumentando as fronteiras do território, tá? Espero que tenha ficado melhor explicadinho. Página 64, festejos no Brasil colonial. Né? Nós temos aí o Brasil, gente, caracterizado por uma mistura de etnias. Né? Temos diversos povos que formam a nossa cultura brasileira. Isso aqui seriam os tropeiros, tá? Nós temos, por exemplo... comércio eu já falei, né? Agora que eu troquei o slide, já tinha falado de comércio. Então, nós temos o europeu, que misturou com o indígena, que depois misturou com o africano, e isso vai gerar uma riqueza aí cultural presente, muito forte no povo brasileiro, presente também nas nossas festividades, nas festas festas culturais, né, que acabam ocorrendo no Brasil, ocorriam naquele período e continuam ocorrendo até os nossos dias. As principais festividades tinham um caráter religioso, né, tinham a ver com as crenças da Igreja Católica. Então você tinha procissões, missas, outras celebrações ligadas à igreja e tudo mais. Isso ocorria geralmente em espaços abertos, espaços naturais. Fora essa, a gente tem outros festejos também. Por exemplo, ocorriam a dança do Ludum. Né? O Ludum aí, que era uma dança africana, ela foi trazida de Angola para o Brasil, e depois de um tempo ela passou a ser dançada por outras etnias também, e entrou aí em alguns festejos. O próprio carnaval, né, gente? O carnaval, ele veio aí da Europa, né? A ideia, a gente imagina que seja do Brasil, mas não. Veio aí a ideia com a corte do príncipe Dom João, quando ele veio em 1808 para o Brasil, que a gente vai estudar lá no ano que vem, que vocês estiverem no 8º ano. Mas já dá para a gente entender, né? Ou seja, era uma tradição europeia, né, de Portugal, e aqui no Brasil, primeiro ela só era celebrada pelos membros da corte, depois já foi meio que popularizado. E aí é um festejo que nós temos até os nossos dias, certo? Gente, desse capítulo, esses são os pontos principais, os pontos mais importantes. Fica para vocês hoje exercício da página 61 e 66, certo? A próxima aula que eu vou enviar para vocês é a nossa aula de revisão. Fiquem com Deus e até a próxima.